Nem sempre são os sábios que ensinam as maiores lições da vida. Às vezes, o mestre vem de 4 patas, com olhos que falam sem palavras e um coração que continua acreditando mesmo quando o mundo inteiro desiste. Essa é a história de Bento, um cãozinho comum, mas com uma alma rara. A alma de quem conhece a fidelidade, a disciplina e o amor incondicional de um jeito que muitos humanos esqueceram. Dizem que o amor verdadeiro não precisa de promessas. Mas será que a gente ainda sabe amar assim? Ou será que só permanece quem tem garantia de retorno? Bento vivia num sítio com o Sr. Antônio, um homem simples, de fala mansa e coração cansado pelas perdas da vida. Depois que a esposa partiu, o cão se tornou sua única companhia. Todas as manhãs, Antônio saía para trabalhar e dizia a mesma frase: "Cuida da casa para mim, Bento. Eu volto no fim do dia." E ele voltava, sempre. Até que um dia não voltou. O sol se pôs e o portão ficou em silêncio. Bento esperou. O vento batia nas árvores, as cigarras cantavam, o tempo passava. Mas o cão não se movia. O corpo cansado tremia de frio, mas o olhar permanecia firme na estrada. Porque quem ama espera. E você? Quantas vezes já esperou alguém que prometeu voltar e não voltou? Quantas vezes ficou diante de um portão que o tempo fechou, mas o coração se recusou a abandonar? Quantas vezes acreditou mesmo quando tudo dizia que não havia mais razão para acreditar? Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e Bento continuava lá. Chovendo, ventando, queimando o sol, ele estava sempre diante do mesmo portão, imóvel, fiel, constante. Os vizinhos tentavam levá-lo para casa, o alimentavam, o chamavam de teimoso. Mas o amor, quando é puro, não obedece à lógica. Ele obedece à alma. Um deles chegou a dizer: "Coitado, ele não entende que o dono morreu." Mas será que ele não entendia? Ou será que entendia mais do que todos nós? E sabia que há presenças que a morte não leva? Bento não esperava o corpo de Antônio, esperava o amor, esperava o sentido, e quem vive de fé espera o invisível. O tempo castigou o seu corpo, o pelo ficou ralo, as patas fracas, mas o coração seguia firme, batendo como um relógio de esperança. O chão onde se deitava já tinha o formato dele, e a estrada já parecia se curvar diante de tanta lealdade. Cada pôr do sol era um lembrete de que o amor, mesmo quando não é correspondido, ainda é capaz de dar sentido à vida. Você já se perguntou por que é tão difícil permanecer quando a vida muda o roteiro? Por que a gente promete fidelidade, mas foge na primeira ausência? Por que esperamos tanto dos outros, mas desistimos tão fácil de nós mesmos? Um dia, algo mudou. Um carro antigo surgiu na estrada levantando poeira. Bento ergueu a cabeça, as orelhas se levantaram. O coração, mesmo velho, bateu como nos tempos de filhote. O cheiro. Aquele cheiro não era o mesmo homem, mas havia o mesmo sangue. O rapaz que desceu do carro era o neto de Antônio. E ao ver o cão, ele congelou. Aquele animal velho, magro, com os olhos cheios de vida, parecia guardar toda a história do avô. Bento se aproximou, hesitou e de repente correu. Saltou sobre ele, uivando, lambendo o rosto, chorando de alegria. O jovem ajoelhou-se e o abraçou. Chorou também, porque naquele instante entendeu o que a vida leva anos para ensinar. A fidelidade é a memória viva do amor. O rapaz decidiu ficar no sítio. Reconstruiu a casa, limpou o terreno, plantou flores onde antes havia mato. E Bento, já cansado, passou a acompanhá-lo todos os dias. Já não olhava mais para a estrada. Agora olhava para o quintal, para o novo começo, para o amor que não havia morrido, apenas mudado de forma. E talvez seja isso o que a história de Bento quer te dizer. Que o amor verdadeiro não desaparece. Ele se transforma, se renova, se disfarça de lembrança, de saudade, de força, mas nunca deixa de existir. Quantas vezes Deus te pediu para esperar um pouco mais e você achou que Ele tinha te esquecido?
Quantas vezes pensou que o silêncio era abandono, quando na verdade era preparação? Bento nunca ouviu a voz do dono novamente, mas o som da promessa ecoava dentro dele. Cuida da casa para mim, Bento, eu volto. E de algum jeito, ele voltou. Não no corpo, mas na continuidade do amor. Os anos passaram. E numa manhã calma, Bento não levantou. Partiu em paz, deitado diante do portão onde viveu a sua fé. Dizem que naquela noite um vento diferente soprou pela estrada, como passos chegando, como reencontro. E quem escutou jurou ter ouvido um latido distante, seguido de um sussurro: "Eu voltei, meu amigo." A vila inteira chorou, e quem conhecia a história sabia. Aquele cãozinho havia se tornado símbolo de algo que o mundo anda esquecendo: a constância. Porque amar não é sentir todos os dias a mesma emoção, é escolher permanecer, mesmo quando o coração cansa. E você? Tem permanecido fiel aos seus sonhos, à sua fé, ao que prometeu a Deus lá atrás? Ou deixou o portão vazio, porque a espera te cansou? Talvez Bento esteja te lembrando hoje que a disciplina do amor é o que sustenta o que é eterno. A fidelidade é a força que mantém de pé o que o tempo tenta derrubar. Então, antes de dormir, olhe para o seu cãozinho. Ele talvez não saiba falar, mas entende o que é presença. Entende o que é lealdade. Entende o que é ficar, mesmo quando ninguém mais fica. Eles são a prova viva de que Deus ainda espalha exemplos de amor puro entre nós. E se você já perdeu o seu, feche os olhos agora. Agradeça pelo tempo que tiveram juntos e sinta, porque o amor verdadeiro nunca vai embora, ele só muda de forma. Que Deus abençoe o seu cãozinho, aquele que te espera todo dia com alegria, mesmo quando o mundo te pesa. E que a história de Bento lembre você de uma verdade eterna. A fidelidade não é esperar que alguém volte, é continuar sendo amor, mesmo quando tudo ao redor parece ter ido embora.